Irmãos em Jesus, meus caríssimos confrades e confreiras, ao início do nosso encontro dessa noite, queremos rogar ao Criador, rogar ao Mestre Jesus e nosso irmão maior, aos espíritos amigos, protetores, que nos amparem a todos para que venhamos adquirir, ganhar equilíbrio, paz e serenidade. Ao início do nosso encontro, vamos começar a ler do livro Dicionário Básico de Filosofia de Hilton Japiaçu e Danúlio Marcondes, um item que traz o título de maniqueísmo. E, se nos permitem, vamos ler. Do latim tardio maniqueus, do grego tardio manicaios, de manicaios, maniqueu, do persa Manes, o fundador da seita. Doutrina criada por Manes, século III, que se difundiu pelo Império Romano e pelo Ocidente cristão, florescendo neste período. Combina elementos do zoroastrismo, antiga religião persa, e de outras religiões orientais, além do próprio cristianismo. Mantém uma visão dualística radical, segundo a qual encontram-se no mundo as forças do bem ou da luz e do mal ou da escuridão, consideradas princípios absolutos em permanente e eterno confronto. Ou seja, as forças do bem ou da luz e do mal ou da escuridão estão em permanente e eterno confronto. O maniqueísmo teve grande influência nos primórdios do cristianismo, sendo combatido por Santo Agostinho, que inicialmente o havia adotado. Portanto, nós encontramos aqui a ideia, talvez inicial, do confronto do bem e do mal, que está presente em todas as obras, quer sejam literárias, religiosas, filosóficas, como elemento de estudo, como elemento de debates, de profundas meditações. E, nesse sentido, ela vem também surgir de uma maneira exponencial dentro da doutrina de amor e de verdade, o Espiritismo. Se nós observarmos, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo farto material que trata desse tema, o bem e o mal. Por exemplo, nós temos no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, nós temos ali nas instruções dos Espíritos o bem e o mal sofrer, que é um tema de grande profundidade, e entendê-lo, compreendê-lo, é colocar nas nossas vidas um ensinamento que nos servirá para todos os momentos de alegria, os momentos de grande sofrimento, e que nos momentos difíceis a criatura tem condição de provar a sua fé, a sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Porque sem
porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso, como diz aqui no item 18, um texto de Lacordaire e de Havre, de 1863. Portanto, o bem mal sofrer vai nos dar consequências boas ou más, principalmente após o nosso desencarne. Quem ler os livros de André Luiz, por exemplo, observará no plano espiritual pessoas que se encontram em grande sofrimento porque se revoltaram, se rebelaram contra o seu sofrer, esquecidos que o sofrer tem uma razão, tem um motivo e que invariavelmente se encontra dentro de nós. Nesse mesmo capítulo, agora no item 19, nós vamos encontrar o mal e o remédio. O mal e o remédio que os Espíritos nos dizem para nós cultivarmos a fé para chegarmos à esperança, que é um elemento que vai nos dar possibilidade de ultrapassarmos quaisquer obstáculos. Portanto, o Espiritismo se debruça sobre esses problemas de uma maneira profunda. E nós vamos encontrar no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, uma desta feita no capítulo 17, no título capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos, no item 3, uma passagem extremamente importante e que nós vemos que aqui não se trata de autoria de nenhum espírito, é do próprio Allan Kardec, que o homem de bem, um texto extraordinário e que mostra o Kardec filósofo, né? Porque ele começa assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro em tudo que desejara lhe fizesse. Então é uma página para ser profundamente meditada e para ser seguida. Esforçar-se para seguir esses conselhos, esses ditames, essas normas que Allan Kardec coloca em toda a grandiosidade da sua cultura, a grandiosidade da criatura que foi tocada por Deus. E nós temos, e aliás eu vou dizer um homem de bem, que ela não presta favor ou se dirige aos espíritas, ela se dirige a quaisquer pessoas, independente da sua crença, qualquer ela que seja. E como se isso não bastasse para confirmar que o Espiritismo se detém de uma maneira recorrente nos seus escritos, que logo a seguir, no item 4, temos a página Os Bons Espíritos, ou seja, uma página destinada aos espíritas de toda a criatura e uma especificamente aos bons espíritos, aos bons espíritas, e que, resumindo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos no homem de bem,
que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que outro. Assim, meus irmãos, esse tema, o bem e o mal, ele não pode ser arguído amanhã, quando nós desencarnarmos, e nós nunca lemos em qualquer obra espírita o problema do bem e do mal, porque está suficientemente trazido às nossas consciências esse tema, não só com o intuito de nós nos intelectuarmos, de nós internalizarmos no nosso intelecto, mas sim que seja um elemento a ser posto na nossa atitude diária, na nossa vivência, na nossa vida como um todo, do início ao final da nossa vida. E tanto isto é verdade, meus irmãos, que no livro dos Espíritos, o nosso livro, a filosofia por excelência, ele tem um título também que estuda com profundidade e que deve ser objeto de estudos, de dissertações, de conversações, de estudos em grupo, individualmente, porque é um poderoso instrumento para nós não errarmos, ou se errarmos, sabermos das consequências que advirão desses erros. Portanto, aqui nós temos 18 perguntas da questão 629 a 646, que 646, que tratam especificamente do tema o bem e o mal. Começa, portanto, tem início as perguntas com uma primeira que já serve para dar um norte para nós na leitura, na discussão e nas respostas das perguntas que vêm a seguir. Então, que definição se pode dar à moral? Se dar da moral. Vejam que a moral é uma questão também filosófica, né? E nós temos no próprio livro do dicionário que nós lemos que a moral, ela se presta para um problema moral físico, moral espiritual. E Allan Kardec coloca aqui nesse ponto para nos dar um norte àquilo que nós vamos estudar. E aqui no próprio dicionário nós vamos encontrar, em sentido amplo, esse nome de ética, como teoria dos valores que regem a ação ou conduta humana, tendo um caráter normativo ou prescritivo. Em um sentido mais estrito, a moral diz respeito aos costumes, valores e normas de conduta específicos de uma sociedade ou cultura, enquanto a ética considera a ação humana do seu ponto de vista valorativo e normativo em sentido mais genérico e abstrato. Dessa forma, pode-se distinguir entre uma moral do homem, que visa estabelecer o que é bem para o homem, a sua felicidade, realização, prazer, e como se pode atingir uma moral do dever,
que representa a lei moral, como um imperativo categórico, necessária, objetiva e universalmente lógica. Na pergunta que definição se pode dar de moral, os espíritos respondem: a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porquanto então cumpre a lei de Deus. Enquadra-se perfeitamente que esse sentido, a lei moral, um imperativo categórico, necessário, objetivo e universalmente válida. O dever é uma necessidade de se realizar por uma ação por respeito a Kant. Né? De maneira que a moral, essa regra de bom proceder, de discernirmos o bem e o mal, ela funda-se na observância da lei de Deus, que é o excelso bem. Né? Mas é uma questão que pode ser muito mais aprofundada, podemos seguir mais, mas vamos nos ater aqui às questões, né? Como se pode distinguir o bem do mal? Porque vai ter uma hora que o pessoal, eu não sabia distinguir o do mal, se confundiu e eu errei, né? Vai prestar contas a alguém amanhã. O bem, e os espíritos prosseguem. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. De maneira que fica bem evidente aí que distinguir o bem do mal é tudo conforme a lei de Deus. O mal, tudo aquilo contrário. O bem é tudo que provém de Deus. Se Deus é amor, como diz o Evangelho, é tudo aquilo que se opõe, que vai contra o amor, o bem excelso, é o mal. Onde nós concluímos daqui, deduzimos daqui também, que o bem é a lei de Deus, é o amor em ação, diríamos assim. E o mal, aqui, nós concluímos que o mal não é criação do Criador, não é algo que venha do Deus de amor e de bondade. E poderíamos dizer de onde é que vem o mal. De onde é que vem o mal? É uma questão extremamente estudada, aprofundada pelos filósofos, e que uma das conclusões é que o mal é uma criação humana, porque aqui está dizendo fazer o mal é infringir a lei de Deus. É uma criação humana, ou seja, os criados, nós, de uma maneira geral, utilizamos a nossa livre capacidade de decidir e optamos por seguir o caminho do mal. E eu me reporto a outra questão, a 634. Eu venho até ela e leio para os companheiros. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Ou seja, só falta dizer por que Deus não criou os homens já antecipadamente bem, direcionados ao bem, com o bem, e o mal não estivesse com eles. Ou seja, por que as criaturas humanas não foram criadas perfeitas? É uma questão que está lá no livro dos Espíritos. E para que os homens tivessem mérito, para que os homens aprendessem pela experiência, porque foram criados simples e ignorantes. E nessa ascensão até a perfeição, eles têm que
aprender, eles têm que ter mérito nessa evolução e não teriam mérito algum se fossem criados já perfeitos, né? Não saberiam valorizar a vida e todo esse itinerário que percorre a criatura do infinitesimal, do microcosmo ou macrocosmo, diríamos assim. Não é? Portanto, nessa dicotomia bem e mal no interior do homem, o indivíduo usa o livre-arbítrio e surge o mal nas suas ações. Nós estamos repletos de exemplos onde, por exemplo, aparece uma invenção, uma descoberta pelo homem, e vamos exemplificar. O homem criou o aço, né? Deu condições que fosse criado o bisturi para fazer cirurgias, para abrir tumores, para trazer a cura para as criaturas, para cortar os alimentos, cortar, fazer as suas colheitas, e a limitada utilidade que o metal afiado serve para a criatura humana. No entanto, os homens, o que fizeram? Utilizaram as facas, que é para o bem, os elementos pontiagudos, que foram trazidos para benefício dele, e utilizam desse instrumento para matar o seu próximo, o seu semelhante, como assistimos hoje em dia, lamentavelmente, o caso, o caso dos feminicídios. Né? Mas se nós formos avante, o TNT, a nitroglicerina, descoberta por Alfredo Nobel, que patrocina os seus lucros o Prêmio Nobel da Humanidade, Medicina, da Paz, da Física, da Astrofísica, da Matemática. O TNT foi, a princípio, descoberto para abrir estradas, para construir açudes, represas, né? Coisas benéficas para a humanidade. E os homens direcionaram esse grande invento de Alfredo Nobel para as bombas que destruíram tantas criaturas na Primeira Guerra Mundial, salvo engano, e também continuam nessa Segunda Guerra Mundial. Temos ainda a energia nuclear. A energia nuclear que nos lembramos da Madame Curie, que andou pelo mundo inteiro. O mundo inteiro, ela que descobriu o rádio com seu esposo, que morreu também pelas emissões do rádio. Ela visitou o mundo inteiro, inclusive o Brasil, para pregar a utilização do rádio para a curas das doenças, para a utilização do raio-x. Viajou o mundo inteiro e acabou desencarnando pelas emissões dos raios X, que a levou essa missionária para o plano espiritual. Né? Nós temos a figura de Alberto Santos Dumont, que contornou e chegou a contornar posteriormente ao 14 bis a Torre Eiffel, e que contribuiu poderosamente para a criação de um elemento que fosse mais pesado que o ar e que voasse. E mais o que nós vemos hoje, os aviões, que deveriam ser exclusivamente para transporte, para ajudar a humanidade quem necessita, servindo para descarregar bombas nesse ou naquele país, como vemos hoje na Rússia, como nós vemos na Ucrânia, como nós vemos lá em Israel e lá na Palestina. E que levou
o ingênuo, o sublime Santos Dumont, não aceitar, o seu espírito não aceitar que um invento que ele fez para aproximar as criaturas fossem destinado à mortandade, e ele, sem dúvida alguma, partiu para a pátria espiritual daquela forma lamentável, trágica, através da porta do suicídio. E é com muito orgulho que a nação brasileira, a FEB, principalmente, o tem como patrono das suas forças, como a aeronáutica também. Enfim, meus irmãos, teríamos muitíssimos exemplos para dar a esse respeito. Mas nessas questões aqui, eu vou me deter, espero que dê tempo para nós falarmos, nessa questão 642. Né? Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Olha que questão muitíssimo interessante. Por quê? As criaturas acham que não basta, é suficiente que o homem não pratique o mal. Não praticando o mal, ele já está a salvo, né, de qualquer reprimenda, de qualquer julgamento que venha condená-lo no plano espiritual, ou aqui ou no plano espiritual. Ele estará em paz com a sua consciência. É o que se muita gente considera, tem por aí, né? No entanto, na questão 642 traz o seguinte: não, bastará que o homem não pratique o mal, e os espíritos respondem: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Olha só, fazer o bem no limite de suas forças. Porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E a propósito, nós encontramos no livro Cartas e Crônicas, de autoria de Francisco Cândido Xavier, o médium e o autor espiritual, o irmão X, ali no capítulo 7, essa passagem, e que conta que quando Allan Kardec reuniu os elementos, os textos de que nasceria o Livro dos Espíritos, recolheu seu leito, impressionado com o sonho de Lutero de que tomara notícias. O grande reformador, Lutero, acalentava a convicção de haver estado no paraíso colhendo informes em torno da felicidade celestial. E o Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivera, quando ele estava em repouso, ele também viu-se fora do corpo, em singular desdobramento. Então, ele, junto dele, identificou os espíritos os espíritos sublimes, enviados de planos sublimes, que o transportaram de chofre a nevoenta região, onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Soluços de aflição casavam-se a gritos de cólera, blasfêmias seguiam-se a gargalhadas de loucura. Atônito, Kardec lembrou os tiranos da história e inquiriu, espantado, a um especial enviado desse plano sublime que estava junto a ele. Então ele faz perguntas a esse enviado. Diante desse local nevoento, em que gritos de aflição, com gritos de cólera e blasfêmias seguiam-se a gargalhadas de loucura. Jazem aqui os crucificadores de Jesus, e nenhum deles informou o guia solícito, conquanto responsáveis desconheciam na essência o mal que praticavam.
O próprio Mestre auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações em que resgataram perante a lei. E os imperadores romanos, de certo, padecerão nestes sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram à humanidade? Nada disso. Tibério ou Calígula não possuem a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, se elevaram a esferas superiores, enquanto que outros demoram até hoje internados no campo físico à beira da remissão do perdão. E continua Kardec a perguntar ao espírito luminoso que se encontra ao seu lado: acaso andarão nestes vales sombrios, tornou visitante, os algozes dos cristãos nos séculos primitivos do Evangelho? De nenhum modo, replicou o lúcido acompanhante. Os carrascos dos seguidores de Jesus nos dias apostólicos eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização que ostentavam. Todos foram encaminhados à reencarnação para adquirirem instrução e entendimento. O codificador do Espiritismo, depois de formular essas perguntas, sequioso de saber quem eram aquelas almas ali sofredoras, pensou nos conquistadores da antiguidade, pensou em Átila, pensou em Aníbal, Alarico, o rei dos Visigodos, Alarico I, perguntou por Gengis Khan. Mas antes que ele formulasse a sua indagação, ou novas perguntas, o mensageiro divino, entrando o mensageiro, antes que ele formulasse a pergunta, acrescentou, respondendo-lhe a consulta mental: não vagueiam por aqui os guerreiros que recordas. Eles nada sabiam das realidades do espírito. Gengis Khan, Arico, e por isso recolheram piedoso amparo, dirigidos para o renascimento o nascimento carnal. Eles voltaram a se reencarnarem. Acrescentou respondendo-os. Então diz-me, rogou Kardec emocionado, que sofredores são estes, cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? É uma grande indagação, né? Que se não são são aquelas criaturas que ali estão, que criaturas são aquelas? E, e o orientador vai concluir dizendo: temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas. Então, essas criaturas que estão aí chorando, onde Kardec ouviu, que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Kardec, chocado com a inesperada observação, regressou ao corpo de imediato, levantou-se e escreveu a pergunta que apresentaria na noite próxima ao exame dos mentores da obra em andamento e que figura como sendo a questão número 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura,
Bastará que o homem não pratique o mal? Indagação esta que os instrutores retorquiram: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Portanto, é até algo do processo dos dispositivos legais do direito brasileiro, que a criatura não responde somente por sua ação. Se é criminosa, vai responder. Mas pela omissão, se deixou de fazer, se omitiu por alguém que queria praticar o suicídio, ele tinha o dever de impedir que ele suicidasse. E que se não fez, ele se omitiu e está em curso no direito penal. Portanto, Kardec diz assim: não, cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Eu anoto, meus irmãos, ainda no capítulo 6 do Cristo Consolador, as instruções dos Espíritos, do advento do Espírito de verdade, em que o Cristo, ou o conjunto de espíritos, que nós diríamos aquele que se espírito de verdade, né? Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que vêm do céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com a verdade. E ele continua, o Espírito de verdade. Espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Portanto, Espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo, que o espírita tem que instruir, tem que estudar, tem que instruir-se por vários motivos, mas nesse especificamente, por que é que deve amar? Por que é que não deve se dedicar, optar por fazer o mal, utilizando de uma maneira errônea o seu livre-arbítrio? Porque ele vai estar ali no rol das expressão de provas, onde que muitas vezes, a maioria das vezes, terá que pagar amargamente por essa opção errônea, indevida, indébita. Porque prossegue aqui: eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vós vos clamam. É o Espiritismo. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Não custa nada repetir. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. E se essa frase fosse dita fora do contexto espírita, às vezes, Jesus é o vencedor do mal, mas onde é que está a sua vitória?
Mas o Espiritismo nos prova saciedade pelos irmãos que partiram e retornam para nos orientar, esclarecer e explicar que relegar o mal ao segundo plano, que perdoar é o salvo-conduto em que nós seremos os vitoriosos no local que nos está reservado no plano infinito, no plano de amor que nos recepcionará um dia. Portanto, meus irmãos, a questão do amor, do bem e do mal acha-se suficientemente estudada na obra espírita para que não venhamos a nos enganar nos momentos em que somos chamados à irracionalidade de praticar o mal. Optemos como o Espírito da Verdade aqui nos diz. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito da Verdade, Paris, 1860. Que a luz do Criador e o Mestre Jesus e a corrente de tantos espíritos dedicados ao bem nos abençoe e nos ampare hoje, amanhã e sempre. Muita paz e harmonia.